Olá, pessoal. Vamos dar início agora às aulas de princípios constitucionais implícitos do processo penal. Então aqui, ó, é o tema 5, princípios constitucionais implícitos. É a aula 17. Vamos falar dos princípios constitucionais implícitos do processo penal, começando pela iniciativa das partes, da ação ou demanda, não autoincriminação ou nemo tenetur sed detegere, atribuição de falsa identidade, duplo grau de jurisdição, promotor natural, a jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos e questões de concurso. Então tá aqui, ó, o mapa mental. Vamos falar sobre estes assuntos aqui, ó. Por que está em vermelho, está em preto? Por que tá esse colorido aí no mapa? O que acontece? As questões de concurso são o nosso termômetro. Então você vai verificando o que as questões de concurso cobram e nós vamos formando um mapa mental. Quem assistiu a aula passada, você viu lá que eu utilizo aqui a dica do NUT, a estratégia do NUT, de classificar os princípios aqui, ó, concernentes ao indivíduo, concernentes à relação processual, concernentes à atuação do Estado, porque de acordo com a preponderância da atuação do indivíduo, do Estado ou algo neutro que diga respeito à relação processual, eu vou ali classificando nessas gavetas, nesses locais, e isso vai me ajudar a lembrar quando eu precisar resolver a prova, porque isso aqui não vai ser cobrado em prova, o que é concernente ao indivíduo, relação social ou Estado. Agora, por que está colorido aqui? Porque cada doutrinador ele vai falar um princípio implícito, e as questões de concurso vão explorando isso de forma aleatória. Por exemplo, aqui ó, tem o jurisdicionalidade ou necessidade, no que eu coloquei no concernente à atuação do Estado. Isso aqui caiu na prova e foi assim bastante complicado, bastante debate. Você entra no fórum de resolução de questão, você vê muita pessoa reclamando, falando questão complicada. Por quê? Porque é uma doutrina especial, específica. No caso aqui é do Aurí Lopes Júnior. Na doutrina do Aurí Lopes Júnior tem o princípio da jurisdicionalidade ou necessidade. Então a gente vai o quê? Vai compilando material, preparando. E aí eu trago aqui tudo pronto para você. Ó. O que está em preto é do NUT. Peguei lá na classificação do NUT. E o que está em vermelho? Várias doutrinas aleatórias. Doutrinas que vão falando um princípio e outro aqui, e as questões de concurso cobram isso também. Então vamos dar início agora, falando em linhas gerais sobre os princípios constitucionais implícitos do processo penal. É muito importante que você entenda essa parte. Os princípios constitucionais implícitos do processo penal são reconhecidos por força do disposto no artigo 5º parágrafo 2º. É importante que você entenda isso, para que você não pense que é algo aleatório, arbitrário. Nós inferimos essa possibilidade de discorrer sobre princípios implícitos a partir da leitura do parágrafo 2º do artigo 5º, que diz lá: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do que? Do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil é parte. Então, não significa que somente vamos tratar como princípios aqueles ali que estejam no rol. Mas e aqueles outros decorrentes do regime, dos próprios princípios adotados? São esses princípios implícitos que nós vamos estudar agora. Aqui no artigo 3º do CPP, o que vai dizer? A lei processual admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Então eu trago aqui, nós já vimos esse na aula de fonte, mas eu trago de novo aqui para ressaltar com você essa possibilidade de aplicação no processo penal dos princípios gerais do direito. Então você também vai buscar esses princípios implícitos, à luz aqui do segundo artigo 5º da CF, para trabalhar também o artigo 3º do CPP. Então vamos dar seguimento. Vamos começar tratando de um assunto que foi levantado pelo Lenny Streck, o jurista Lenny Streck, e que é muito interessante, muito importante, é sério, porque estamos vivendo um momento de aplicação de princípios e não de regras. Então, prepondera-se muitas vezes a aplicação de princípios e muitas vezes princípios implícitos, dando asa ao quê? A um forte recurso à hermenêutica jurídica, filosofia jurídica e a questão da segurança jurídica, ela fica aí em debate também. Então, olha o que o jurista Lenny Streck vai falar sobre o pan-principiologismo. É importante que você tenha essa reflexão. Inicia esta coluna semanal, como se diria em linguagem jornalística, hebdomadária, domingo, falando de um assunto que está na pauta cotidiana da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, venho denunciando dia muito um fenômeno que tomou conta da operacionalidade do direito. Trata-se do pan-principiologismo, verdadeira usina de produção de princípios despidos de normatividade. Há milhares de dissertações de mestrado e teses de doutorado sustentando que princípios são normas. Pois bem, se isso é verdadeiro, e especialmente a partir de Habermas e Dworkin, pode-se dizer que sim, isso é correto. Qual o sentido normativo, por exemplo, do princípio
da confiança no juiz da causa, ou do princípio da cooperação processual, ou da afetividade. E o que dizer dos princípios da proibição do atalhamento constitucional, da pacificação e reconciliação nacional, da rotatividade, do deduzido e do dedutível, da proibição do desvio de poder constituinte, da parcelaridade, da verticalização das coligações partidárias, da possibilidade de anulamento e o subprincípio da promoção pessoal. Já não basta a bolha especulativa dos princípios, espécie de subprime do direito, agora começa a fábrica de derivados e derivativos. Tem também o famoso princípio da felicidade, desse falarei mais adiante. Estándares jurídicos, construídos de forma voluntarista por juristas descomprometidos em sua maioria com a deontologia do direito. Lembremos, princípios são deontológicos e não teleológicos. O que é importante você que está estudando para a prova, procurador da República, magistratura, promotoria, defensoria, também para analista. É importante que você, analista também, você tenha essa consciência, porque o analista também ele vai exercer cargo de assessor, assessor desembargador, assessor de juiz, e precisa ter essa consciência do pan-principiologismo. Por quê? Porque nós trabalhamos com princípios explícitos, mas também os implícitos, e a partir daí vamos inferir princípios a partir de hermenêutica, de interpretação. E aí mora a crítica aí do jurista aqui, o Lenny Streck, é importante para você trabalhar. E o que vamos ver no nosso curso aqui na aula? Aqueles princípios implícitos que são cobrados em concurso. Então, esses princípios implícitos, eles são o quê? Deontológicos, eles são normativos, são cobrados em concurso, são aplicados pela jurisprudência. Então, quando ele fala que é necessário aqui, a contrário senso, um comprometimento com a deontologia do direito, deontologia quer dizer o quê? Aquelas regras do proibido, permitido, do devido, é o dever ser, a normatividade deve ser, e não o quê? Teleológico, não a teleologia, a busca de atingir alguma meta, uma finalidade. Isso a gente vai trabalhar mais do que numa política, uma ciência política, fica ali naquela área cinzenta, uma busca de uma norma programática. Então há esses perigos aí, certo? Lógico que a interpretação teleológica, ela vai sim ser aplicada no direito, sim. Porém, a partir do momento que a busca de finalidades, a busca de realizações sociais, ela prepondera sobre a busca deontológica do dever ser, conforme o direito, conforme as normas, é motivo de reflexão, preocupação, para que não tenhamos uma justiça que fascista. Fascista, não tenhamos uma justiça fascista. Uma justiça descomprometida com o direito. Então vamos dar seguimento. Vamos pedir aqui auxílio à doutrina do Pedro Lenza e começar tratando da iniciativa das partes, princípio implícito, tratado aqui dessa forma por esse doutrinador. Segundo esse princípio, o juiz não pode dar início à ação penal. Antes da promulgação da Constituição de 1988, existiam os chamados processos judiciariformes. Guarda esse nome aqui. Processos judiciariformes. Isso não existe mais. Você também assiste a aula de sistemas processuais penais. O card aparece aí em cima. Porque a função de acusar é diversa da função de julgar, que é diversa da função de defender. Tudo isso no sistema acusatório vigente no país republicano e democrático que é o Brasil. Então, antes da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, existia, sim, os procedimentos judiciariformes. O que era isso? Que o magistrado, mediante portaria, dava início à ação penal para apurar contravenções penais. Artigo 26 do CPP. Não existe mais, não funciona mais, não tem mais aplicação. E crimes de homicídio ou lesão corporal culposos. Artigo 1º da Lei 4.611/65. Então, questão de concurso perguntou que o juiz pode iniciar ação penal? Não, não pode. É evidente que esses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição. Não foram. Vamos lá, quando estudarmos o CPP, artigo por artigo, vamos passar pelo artigo 26. Já fica aí a mensagem, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Posto que o artigo 1291 da Constituição Federal conferiu ao Ministério Público a titularidade exclusiva para a iniciativa da ação nos crimes de ação pública. Separação, função de julgar e de acusar. Nos crimes de ação privada exclusiva, não existe previsão específica no texto constitucional, mas é evidente que juiz não pode dar início à ação nesse tipo de delito por absoluta falta de legitimidade e interesse de
agir. Então, pode o juiz dar início a uma ação penal de iniciativa privada? Pode dar início? Pode o juiz ajuizar uma queixa lá para uma outra pessoa, dar início? Porque a peça que inicia a ação penal privada é a queixa. Pode o juiz, de ofício, dar início? Não pode. Não tem previsão expressa, como tem aqui, ó, no 1291. Não tem. Entretanto, aqui está a explicação. Para o recebimento de qualquer ação penal, precisa ser avaliado a justa causa? Precisa. Precisa ser avaliado as condições da ação? Precisa. Precisa ser avaliado os pressupostos processuais? Precisa. E isso aqui, nós estamos falando o quê? De juízo de admissibilidade da ação penal. Vamos estudar isso. Quando estudarmos aí o nosso Código de Processo Penal. Para a queixa, a ação penal privada, a peça é a queixa. O juiz, ele tem legitimidade? Ele tem interesse de agir? Não tem, não tem. Quem tem? É a vítima. Então, aqui nós matamos aqui essa questão dessa forma. Também não pode na privada. Então, aqui, ó, qual o princípio implícito? Iniciativa das partes. É considerado um princípio implícito pela doutrina do Pedro Lenza aqui. Então, você já marca. Princípio da ação ou demanda. Cabe à parte a atribuição de provocar a atuação da função jurisdicional, uma vez que os órgãos incumbidos de prestá-la são inertes. Decorrência dessa regra é a impossibilidade de o juiz tomar providências que superem ou sejam estranhas ao limite do pedido. Ne eat iudex ultra petita partium. Quando você observar algo assim no seu concurso, lembra, ó, princípio implícito da ação da demanda, princípio da iniciativa das partes. Por quê? O que isso aqui quer dizer? Impossibilidade do juiz tomar providências que superem ou sejam estranhas aos limites do pedido. Tem que estar ali, ó, tem que ter uma congruência ali com o pedido. É verdade que o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. CPP, artigo 383. Nesse caso, não se caracteriza julgamento ultra petita, e sim a livre apreciação do direito pelo juiz, em virtude do princípio iura novit curia. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da emendatio libelli, artigo 383 do CPP. O que é isso? Calma, nós vamos ver isso quando formos estudar emendatio libelli e a mutatio libelli, 383 e 384 do CPP. O que você precisa saber agora? Ele está explicando que no princípio da ação ou da demanda deve ter uma correlação entre os fatos narrados na petição inicial, na denúncia, na queixa e a sentença penal. Tem que ter uma correlação. Por quê? Porque ao juiz é impossível tomar providências que superem ou sejam estranhas aos limites do pedido. Aí tem aqui, ó, ne eat iudex ultra petita partium. Mas o que você vai observar aqui já para deixar a lâmpada aí piscando na sua cabeça e você não errar a questão. E quando formos estudar a mutatio libelli e a emendatio libelli, você já está preparado, já ouviu falar sobre isso, porque muitas questões de prova e muitas pessoas errando essas questões, porque são consideradas questões já no nível mais difícil. Questões sobre mutatio libelli e emendatio libelli. Por que é considerado difícil? Porque há uma confusão e parte do princípio que o juiz, no sistema acusatório, ele não pode invadir a instrução, não pode atuar como um órgão acusador. E no caso da emendatio libelli, 383 do CPP, vamos ver que isso não ocorre, porque os fatos narrados na denúncia ou na queixa, os fatos que estão ali narrados, eles foram provados na instrução. Por exemplo, narra-se na denúncia que fulano de tal, no dia tal, na hora tal, estava caminhando próximo à sua casa, quando veio o acusado com uma arma, deu uma coronhada, deu um soco, derrubou no chão, pegou sua carteira e fugiu. Teve a instrução de julgamento, audiência, as testemunhas confirmaram, o interrogatório, o próprio acusado, ele confirmou a versão dos fatos, porém, na denúncia, o pedido do Ministério Público é com relação a furto. Tem um pedido lá de furto. Nesse caso, os fatos narrados na denúncia e provados estão o quê? Circunscritos a qual crime? Roubo. Nesse caso, pode o juiz de ofício aplicar o artigo 157 do CP ou tem que aplicar o 155 furto? Pode sim, o juiz atribuir definição jurídica diversa daquela colacionada na denúncia, aplicando o 157 roubo.
cuja pena ainda é mais gravosa, sem que isso seja uma afronta ao princípio acusatório. Por conta de que deve-se observar o que? Também no devido processo legal. Um princípio implícito da ação da demanda, que determina a correlação entre os fatos narrados na petição inicial, na denúncia, na queixa, provados e a sentença, que tem uma correlação. Isso se dá porque, diferentemente do processo civil, o elemento que conforma os limites do pronunciamento jurisdicional no processo penal é o fato levado a juízo e não o pedido de condenação, sempre idêntico e genérico. O réu defende-se dos fatos a ele imputados, não da capitulação jurídica a este atribuída. Daí porque não há ofensa ao princípio em epígrafe na regra do artigo 383 do CPP. Quanto ao artigo 384 do mesmo diploma, com as alterações introduzidas pela Lei 11.719/2008, pouco importa o quanto da pena, pois o aditamento passou agora a ser sempre necessário, não atuando mais o juiz de ofício. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código, CPP, conforme determina o CPP no artigo 384, parágrafo 1º. O artigo 28 vai dispor sobre a remessa do auto de inquérito policial ao chefe do Ministério Público quando o promotor de justiça, o membro, ele não oferta a denúncia e o juiz entende que, por razões infundadas, que deveria ter sido que ofertada a denúncia. Esse dispositivo aqui também nós citamos como um exemplo ainda de resquícios do sistema inquisitivo, característica de sistema inquisitivo no sistema acusatório que vige hoje nas sociedades democráticas e republicanas. Também segue o card aí acima para que você assista essa aula e acompanhe o curso. Então aqui terá a mesma aplicação. Se o juiz ele verificar que os fatos provados eles diferem dos fatos narrados, o Ministério Público deve aditar a denúncia, porque aqui é a hipótese de mutatio libelli e não de emendatio libelli. E se um membro do Ministério Público assim não o fizer, o juiz aplica o artigo 28 do CPP e também remete o processo ao chefe do Ministério Público, que terá três opções. Ou ele mesmo fará o aditamento, designará outro membro para fazê-lo, ou insistirá na desnecessidade de editar, quando então o juiz deverá julgar o processo no estado em que se encontra. O princípio tem fundamento na adoção do processo acusatório, em contraponto ao processo aquisitivo, no qual há nítida separação das funções de julgar, acusar e defender. De certo que a vinculação aos pedidos e aos fatos veiculados na denúncia delimitam a atuação do magistrado e também garantem o quê? A certeza da defesa daquilo que terá que se defender. Então mantém-se certo e delimitado a atuação de julgar, de acusar e defender, o que seria diferente se houvesse uma interferência entre esses âmbitos. Por isso que, na doutrina, consta essa assertiva de que este princípio da ação ou da demanda tem fundamento também na adoção do sistema acusatório, processo acusatório. Então é mais um elemento para você refletir sobre o sistema acusatório e o seu arquirrival, né, que é o sistema inquisitivo. Então ressalto você mais uma vez que assista a aula de sistemas processuais penais, o que é muito importante para a sua formação, para a sua bagagem de conhecimento jurídico necessário à aprovação nos concursos. Princípio implícito da não autoincriminação, também chamado de nemo tenetur se detegere. De onde que nós extraímos este princípio implícito? Do artigo 5º, rol dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, lá no inciso 63, que diz: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Nós vimos na aula de regras constitucionais aplicadas ao processo penal esta regra, que é o direito ao silêncio. Mas a partir desta regra, desta norma constitucional, nós extraímos o princípio implícito da não autoincriminação, ou nemo tenetur se detegere, com fulcro no artigo 5º parágrafo 2º, que vai dizer que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem aqueles também decorrentes das normas constitucionais, dos tratados que o Brasil ratifica,
Então, nós extraímos um princípio implícito do não autoincriminação, a partir do inciso 63. Por quê? Porque na vida prática existem as nuances, e apenas com a aplicação dessa regra do direito ao silêncio não seria possível solucionar nuances. Então, a cultura jurídica, a jurisprudência, extraiu que é um princípio implícito para poder solucionar problemas da vida em sociedade que vão surgindo de forma contingencial, aleatória. Então, esse também é um papel da jurisprudência, da doutrina, ou seja, das fontes imediatas. Então, você também assiste a aula de fontes, porque o direito posto, o direito legislativo, o direito expresso, nem sempre vai abranger todos os casos possíveis de ocorrência na sociedade. Agora vamos ver a notícia aqui do site Conjur para ficar mais claro. O STF também decidiu que carece de legitimidade constitucional por manifesta ofensa ao privilégio contra a autoincriminação a decretação da prisão temporária ou preventiva do imputado pelo seu não comparecimento à delegacia de polícia para prestar depoimento ou por falta de interesse em colaborar com a justiça, supostamente evidenciada pelo fato de os réus haverem respondido às perguntas de seus interrogatórios de forma desdenhosa e evasiva, mesmo sabedores de que tais versões não encontram guarida no caderno investigatório. Então você observa que a norma constitucional garante o direito de permanecer calado, só que eles compareceram perante a autoridade policial e responderam as perguntas de forma evasiva, ou seja, eles não ficaram em silêncio, eles responderam dessa forma. É, ou também é um caso de não comparecimento, não foi. Então são outras hipóteses, que a situação do caso a caso, ela vai trazer e não tem uma regra própria ali para solucionar aquela questão. Então isso se resolve pelo princípio que implícito aqui da autoincriminação. Então o STF decidiu o quê? Que carece de legitimidade constitucional por ofensa a um privilégio que é implícito, é um princípio implícito a autoincriminação. Um prejuízo a esse indiciado, esse investigado, por condutas que se mostram que é compatível com o exercício do direito ao silêncio, mas que não estão expressamente elencadas na Constituição Federal. Agora, outra questão aqui: a atribuição de falsa identidade está abrangido pelo princípio implícito do direito à não autoincriminação, ao princípio implícito da auto-não incriminação? Então, para que eu não me auto-incrimine, eu posso atribuir uma identidade falsa. Isso aqui já é decisão do STF, que não está abrangido pelo princípio. E as questões de concurso são recorrentes sobre essa questão. Então vamos ver. O princípio nemo tenetur sed tegere não contempla a atribuição de falsa identidade, conforme o entendimento do STF em caráter de repercussão geral. RE 640139 é um tema 478 da repercussão geral. O STF firmou o entendimento no sentido de que o princípio constitucional da vedação à autoincriminação não pode ser interpretado de maneira absoluta. Essa relativização alcança aquele sujeito que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, o que torna típica a conduta prevista no artigo 307 do CP, crime de falsa identidade, sem qualquer traço de ofensa ao disposto no artigo 563 da CF, que vai falar do direito ao ciência e a partir do qual se extrai o princípio implícito da nemo tenetur sed tegere com base no parágrafo 2º desse mesmo artigo 5º. Então não está abrangido. Agora o que nós vamos fazer? Vamos ver bastante jurisprudência, você ficar tarimbado em como isso é tratado pelos tribunais e vamos ver algumas casuísticas para que você consiga associar o princípio implícito a situações práticas e que são cobradas em concurso. Que é a primeira: toda pessoa acusada de um delito terá direito em plena igualdade a pelo menos as seguintes garantias: de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. Artigo 4º, item 3G do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Esse efetivo direito a não se autoincriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do processo acusatório e do direito à presunção de não culpabilidade, a revelar que o processo é o meio de plena demonstração da materialidade do delito e da autoria. O que ele disse aqui no finalzinho? Que o processo é o meio que a acusação tem, idôneo, para demonstrar a materialidade do delito e da autoria. Não tem que se valer o quê? Da violação íntima da pessoa ali ter que se autoincriminar, ser exigido isso da pessoa. Compete à acusação fazer a prova, que nenhum inocente pode ser condenado, preso. Então, uma
interpretação de autoincriminação, isso pode levar um inocente a cumprir pena por um crime que não cometeu. Então aqui, ó, o processo revela o meio que da acusação se desincumbir do seu ônus, demonstrar a materialidade do delito e da autoria. Então deve-se prestigiar o quê? Direito a não se autoincriminar. Outra, o privilégio contra a autoincriminação, garantia constitucional, permite ao paciente o exercício do direito ao silêncio, não estando por essa razão obrigado a fornecer padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial que lhe entende ser desfavorável. Então aqui uma casuística aqui, ó, e que é cobrada em concurso. O princípio implícito da autoincriminação, nemo tenetur sed tangere, permite o quê? Que o réu ele não forneça, o acusado, não forneça padrões vocais para a prova pericial. Ordem deferida, em parte, apenas para, confirmando a medida liminar, assegurar ao paciente o exercício do direito ao silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e documentado pela autoridade designada para a realização da perícia. Outra, prisão preventiva. Fundamentação inadequada não constitui fundamentos idôneos por si sós a prisão preventiva, por causa desse motivo aqui, ó. Consideração de que interrogado, acusado, não haja demonstrado interesse em colaborar com a justiça. Por quê? Porque não cabe a ele o ônus de cooperar de qualquer modo com a apuração dos fatos que possam incriminar. Esse é o ônus dos organismos da repressão penal. Então aqui vai funcionar o quê? Nemo tenetur se detegere. Diante do princípio nemo tenetur sed detegere, que informa o nosso direito de punir, é fora de dúvida que o dispositivo do inciso 4º do artigo 174 do CPP há de ser interpretado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos de próprio punho para que os exames periciais cabendo apenas ser intimado a fazê-lo a seu alvedrio. Então, padrões vocais é obrigado? Não. Padrões gráficos? Não. Então você guarda isso, é tranquilo, lembrar. Nemo tenetur sed detegere. Então, esse dispositivo aqui, ó, que fala de fornecimento de padrões gráficos para perícia de escrita, assinatura, não funciona. Cabendo apenas ser intimado a fazê-lo se quiser. É que a comparação gráfica configura ato de caráter essencialmente probatório, não se podendo, em face do privilégio de que desfruta o indiciado contra o autoincriminação, obrigar o suposto autor do delito a fornecer prova capaz de levar à caracterização de sua culpa. Assim pode a autoridade não só fazer requisição a arquivos ou estabelecimentos públicos, onde se encontra o documento da pessoa ao qual é atribuída a letra, ou proceder a exame do próprio lugar onde se encontra o documento em questão, ou ainda é certo proceder à colheita de material para que intimará a pessoa a quem se atribui ou pode ser atribuído o escrito a escrever o que for ditado, não lhe cabendo, entretanto, ordenar que o faça, sob pena de desobediência, como deixa transparecer a um apressado exame do CPP, lá do inciso 4174. Então, ó, isso aqui é questão de prova. Mais uma. A alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere, em razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha. Então, olha aqui, interessante esse caso. O artigo 5º, inciso 63, nós vimos que o direito ao silêncio ele é deferido ao preso. Mas o princípio implícito da não autoincriminação, e ele está aqui voltado nessa jurisprudência para quê? Para abranger também testemunha. Então, olha a jurisprudência que você deve conhecer. Denúncia é recebida apenas com base em elementos obtidos na confissão. Então, a testemunha foi denunciada porque confessou a autoria de crime durante sua inquirição. Então, o direito aqui vai funcionar. O princípio do nemo tenetur sed detegere também a favor aqui da testemunha. Garantir da ampla defesa e do contraditório no curso da ação penal, recurso provido. Votação unânime deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia, sem prejuízo de sua representação, desde que a nova peça venha apoiada em outros elementos de prova. O que aconteceu? A acusação foi lá, apresentou a denúncia. O magistrado recebeu a denúncia, mas com que base? Base numa confissão feita por testemunha, com violação do princípio do nemo tenetur se detegere. Então a turma considerou o quê? Inepta a denúncia. Por quê? Não tinha justa causa, não tinha elementos de autoria e materialidade necessários para que fosse considerada justa causa aquela ação penal, colhida de forma correta. Se está baseado em confissão de testemunha com violação do nemo tenetur se detegere, que também se aplica à testemunha, como vimos na jurisprudência, não há justa causa para essa ação penal. Interessante jurisprudência. Agora, outro princípio implícito, duplo grau de jurisdição. Você talvez sempre tenha achado que o duplo grau de jurisdição está lá na Constituição. Não está, expressamente não está. É um princípio implícito. Vamos ver o que o Nutt vai dizer. O princípio é consagrado na própria Constituição quando se tem em mira a estrutura do Poder Judiciário em instâncias. Então, você vê a organização judiciária em instâncias, ali você infere implicitamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Por outro lado,
a expressa disposição no Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, item 2H, a respeito do direito de recurso quando a sentença ajuiza ao Tribunal Superior. Não tem lá o direito de recorrer da sentença ao juiz ou ao Tribunal Superior. Mas isso aqui está expressamente na Constituição? Não, o tratado é norma supralegal. O Pacto de São José da Costa Rica é norma de status supralegal, não é constitucional. Então não está lá expressamente como um princípio expresso da Constituição Federal. Trata-se de um princípio implícito, por conta da estrutura do Poder Judiciário, mas também tem caráter aqui supralegal no pacto. Mas, em termos de classificação de princípio, é expresso? Não, é implícito. Lenza, o que vai dizer? As pessoas que gozam de foro especial, por prerrogativa de função, são julgadas em única instância pelo tribunal. Isso aqui ofende o princípio do duplo grau de jurisdição, é um caso que você precisa também conhecer. Quem tem foro prerrogativo de função é julgado lá pelo STF. Tem violado o direito ao duplo grau de jurisdição, porque vai recorrer para quem? Vai recorrer para o Tribunal Superior, como prevê aqui o pacto? Não, recorre para o próprio STF. E aí? Aí o que acontece aqui, ó, não há ofensa. Não há ofensa porque a própria Constituição que prevê o julgamento em única instância por órgão colegiado do próprio Poder Judiciário. Então, é a própria Constituição que está fazendo a previsão. Há inúmeros julgados do STF e do STJ nesse sentido. Vamos ver um aqui. Constitucional, competência por prerrogativa de função. Artigo 5º, inciso 54 e 96.3 do CF. Exame da causa pelo colegiado. Intenta o reconhecimento do direito de apelação. Inexistência de ofensa ao princípio do grau de jurisdição. Então, se a jurisprudência não considera ofendido, porque a previsão vem da própria Constituição. Promotor natural também é implícito. É implícito a partir do quê? Do princípio explícito do juiz natural. Se tem que ter um juiz natural, também tem que ter um órgão de acusação natural. Não pode ser fixado posteriormente à incorrência do fato delituoso a ser apurado. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 199 parágrafo 2º, lá da CF. As funções do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Então, a partir daqui, você vai extrair o princípio do promotor natural. Doutrina, capês. Este princípio também deflui da regra constante do artigo 5º, inciso 53 da CF. Significa que ninguém será processado senão pelo órgão do Ministério Público dotado de amplas garantias pessoais e institucionais, de absoluta independência e liberdade de convicção e com atribuições previamente fixadas e conhecidas. O plenário do STF, por maioria, vedou a designação casuística de promotor pela chefia da instituição, para promover a acusação em caso específico, uma vez que tal procedimento chancelaria o quê? A figura do chamado promotor de exceção. Fica, portanto, afastada a possibilidade de nomeação de um promotor para exercer a função de outro já regularmente investido no respectivo cargo. Observe-se que, quando ainda não tiver sido criado por lei o cargo, evidentemente não se poderia cogitar de promotor natural para o mesmo, podendo o procurador-geral designar qualquer órgão para o exercício daquela função. Então, 3 coisas que você precisa guardar sobre o promotor natural que é cobrado em concurso. Primeiro, vedado promotor de exceção. O que tem que ter? Tem que ter uma prévia estipulação do órgão ministerial que irá atuar em determinada hipótese fática. Outra situação, que não pode também ter um promotor designado para exercer a função de outro que já está regularmente investido no cargo. Quando que vai poder existir a designação de um órgão ministerial, um membro, para atuar naquele caso? Quando ainda não tiver sido criada por lei o cargo. Aí sim, não se vai cogitar de violação do promotor natural. Uma vez que não existe o que? O promotor natural para aquela situação. Então, o procurador-geral vai designar um órgão para aquela função. Lenza, agora, a prévia criação de grupos especializados não fere o princípio em estudo, pois esses atuam de acordo com regras anteriores à prática do delito. Ademais, a atuação é genérica, isto é, voltada indistintamente aos crimes de determinada espécie. Grupo de combate à desorganização fiscal, ao tráfico de drogas, ou seja, aquela força-tarefa de procuradores que atuam em determinadas hipóteses. Então, isso é chamado de grupos especializados. Então, você vai marcar lá na sua prova que não fere o princípio em estudo. Por quê? Porque está de acordo com regras anteriores à prática daqueles delitos e é uma atuação genérica voltada àqueles crimes classificados de determinada espécie. Então, não viola. Site Conjura agora, vamos ver o que traz para a gente. Referido princípio consiste em garantir que todo cidadão será acusado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a designação, inclusive, de promotores ad hoc. Então, aqui nós vemos a figura do promotor ad hoc, aquele nomeado para um caso,
por alguém, pelo chefe, e que não atua no caso por força de norma, de lei, previamente existente. O ad bulus adduce que o princípio do promotor natural estabelece que a lei deve estabelecer previamente as atribuições do Ministério Público. Não deve existir isso aqui, ó, promotor ad hoc. Não são mais admissíveis os cargos genéricos, todos eles devem ser fixos, com a esfera de competência prevista na legislação. Busca-se assim propiciar ao acusado o direito de ter o seu caso examinado por um órgão livre e independente à luz da legalidade. Por isso que aqui ele fala no início da notícia que o órgão deve ser independente do próprio Estado, porque o Estado pode ter interesses conflitantes com a pretensão de manutenção da liberdade do acusado. Então, existe todo um aparato estrutural que busca tornar o que uma independência entre o órgão de acusação, apesar de ser o próprio Estado que fornece materialmente essa estrutura, este aparato. Entretanto, busca-se o que, à luz da Constituição, entender o órgão de acusação como independente, na forma de uma garantia institucional. Então, a criação de cargos fixos que não sejam genéricos é uma forma de trabalhar o desdobramento dessa ideia, com esfera de competência prevista na legislação. Busca-se, assim, propiciar ao acusado o direito de ter o seu caso examinado por um órgão livre e independente à luz da legalidade. Disso deflui o objetivo do promotor natural: abolir os procedimentos de ofício, eliminando a acusação privada e extirpando o acusador público de encomenda, escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça. Agora, para fechar, vamos ver um pouco de jurisprudência. O postulado do promotor natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pelo chefe da instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do MP, na medida em que ele assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de vir atuando em quaisquer causas apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e na inamovibilidade dos membros da instituição. O postulado do promotor limita, por isso mesmo, o poder do procurador-geral, que, embora a expressão visível na unidade institucional, não deve exercer a chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. Quando você faz prova para o MP, para a Defensoria, você estuda também a legislação institucional do órgão. E você vai ver nesse estudo, muitos falam o quê? Entre a independência orçamentária, independência administrativa, financeira, porque um órgão que não tem essa independência, principalmente orçamentária, financeira, depende para o seu funcionamento do poder executivo. E nesse sentido, não há de se poder falar em uma autonomia, uma independência funcional, porque para agir depende de possibilidades materiais que deverão ser providas por terceiros. Outra, a arguição de nulidade do processo consubstanciada na alegação de ofensa ao princípio do promotor natural, pedido de nulidade do processo com base nesse princípio implícito. Tal princípio, evidenciado na garantia constitucional acerca da isenção na escolha dos representantes ministeriais para atuarem na persecução penal, almeja assegurar o exercício pleno e independente das atribuições do MP, repelindo do nosso ordenamento jurídico a figura do acusador de exceção. Você vê que essa expressão se repete muito quando estuda esse assunto, escolhido arbitrariamente pelo procurador-geral, inclusive a causa, como viu, de nulidade do processo. Agora vamos resolver algumas questões para fixar o conhecimento. Promotor de Justiça 2011. É correto afirmar que o princípio do promotor natural pode ser extraído da Constituição Federal? Pode. Sendo significativo da vedação a designação de acusador de exceção? Correto. Em proteção ao acusado ou ao litigante? Também, litigante, porque o promotor também atua em processo civil. No sentido de garantir a atuação de integrantes da instituição a partir de critérios legais e pré-determinados? Sim, como vimos quando estudamos o princípio do juiz natural, bem como do Ministério Público para preservar as atribuições do seu cargo? Sim, em homenagem à independência, não alcançando, no entanto, a possibilidade de criação de grupos especiais de atuação de caráter geral e previamente estabelecido por norma de organização interna? Correto. Essa vedação não alcança, como vimos, aquela força-tarefa, aqueles grupos especiais. Por quê? Porque é atuação de caráter geral e porque também é previamente estabelecida em norma interna, atendendo esse critério aqui da pré-determinação. Nós estudamos exatamente isso. Então, essa questão aqui é verdadeira.
Outra, procurador jurídico, 2016. Sobre o princípio de vedação da autoincriminação, passemos a analisar as seguintes assertivas. O direito ao silêncio se aplica à testemunha? Se aplica, vimos o entendimento jurisprudencial. Ante a indagação de autoridade pública, de cuja resposta possa advir imputação de prática de crime ao declarante. Verdade. O indiciado em inquérito policial ou o acusado em processo criminal, em inquérito temos indiciado, investigado. No processo criminal, temos réu, acusado. Pode ser compelido pela autoridade a fornecer padrões vocais? Vimos que não. A jurisprudência entende o quê? Que isso viola o princípio da nemo tenetur se detegere, vedação à autoincriminação. Isso aqui é uma atitude ativa. Necessita que a pessoa ela ativamente pratique um ato que irá lhe autoincriminar. Então, o indiciado ou acusado não pode ser compelido a fornecer padrões vocais. Sob pena de responder por crime de desobediência, não pode ser compelido. Então, essa alternativa aqui é falsa, porque está dizendo que pode. Outro, o acusado em processo criminal tem o direito de permanecer em silêncio? Tem. Sendo certo que o silêncio não importará em confissão? Não importará. Mas poderá ser valorado pelo juiz de forma desfavorável ao réu? Não. O exercício do direito ao silêncio também garante a aplicação do princípio implícito da nemo tenetur se detegere. Então não pode haver o quê? Nenhuma atribuição desfavorável a essa conduta, que irá prejudicar o réu. Porque isso importaria o quê? Numa conduta de autoincriminação, o que é vedado. Isso aqui é falso. O STF já pacificou o entendimento de que é lícito ao juiz aumentar a pena do condenado, utilizando como justificativa o fato do réu ter mentido em juízo, dada a reprovabilidade de sua conduta. Falso, porque nemo tenetur se detegere, vedação à autoincriminação. 2018, assessor legislativo. Com base no princípio da presunção da inocência, a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando as medidas cautelares alternativas não forem suficientes, não havendo prisão automática, em razão de sentença condenatória da primeira instância. Isso aqui é verdadeiro? Essa questão ela se adequa mais quando estudamos presunção de inocência. Então, só para revisar, o princípio da presunção de inocência garante o quê? Que a prisão é sempre uma exceção, a regra é a liberdade. Vamos estudar isso com bastante calma quando estudarmos as prisões. Então, quando as alternativas, outras medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, proibição de comparecer em determinado lugar, proibição de aproximação de determinadas pessoas, outras medidas cautelares, inclusive fiança. Fiança também é uma medida cautelar. Então, quando outras medidas cautelares não forem suficientes, aí sim, o juiz ele pode fixar a prisão preventiva desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Vamos estudar também os requisitos. Tem requisitos objetivos que a gente vem falando aí em passando ao longo do estudo dos princípios. Ocorre o quê? Que na sentença, o juiz tem que também avaliar a prisão preventiva, mesmo que ela já tenha sido decretada anteriormente. Tem que verificar se ainda persiste os requisitos. Se não persiste, se for prender preventivamente, porque o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Então vai prender? Só prisão preventiva. Tem que o quê? Verificar na sentença se tem os requisitos presentes. Outra, inspirado no princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, o agente pode se recusar a realizar exame de etilômetro, bafômetro, podendo, porém, o crime ser demonstrado por outros meios de prova. Isso aqui é uma situação que você vai ver muito em concurso, com a seguinte expressão: conduta ativa e conduta passiva. Então, o exemplo, ou a questão, ou a hipótese, está te dando uma conduta ativa. Fornecer padrões gráficos, fornecer padrões vocais, realizar o exame de bafômetro é uma conduta ativa. Então, isso é vedado. Nemo tenetur se detegere. Você lembra? Agora, é uma conduta passiva, por exemplo, reconhecimento. O preso está lá, foi chamado, tem que comparecer no local porque uma testemunha ou vítima vai olhar para ele e vai reconhecer se é aquela pessoa. Então, ele não está tendo o nemo tenetur se detegere, ou seja, o princípio da auto-não-incriminação não está sendo violado, porque ele não está praticando uma conduta ativa, ele está passivo. Então alguém está reconhecendo, e ali sim ele precisa estar naquele local para ser reconhecido. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que a conduta, quando é passiva, não viola, quando é ativa, viola. Então, nesse caso aqui, é o exemplo de realizar o exame de etilômetro, é uma conduta ativa. Isso aqui ele pode se recusar. Mas e outros meios de prova? Aqui está correto, porque se existirem outros meios de prova que não dependam de uma conduta ativa daquela pessoa, aí será possível. Então aqui é verdade. Outra, 2018, Oficial de Justiça. O princípio da inexigibilidade da autoincriminação permite que o acusado apresente em sede policial em juízo nome e dados qualificativos falsos. Sem que isso constitua crime? Vimos que não. Isso aqui é falso, porque a jurisprudência já pacificou que se a pessoa fizer isso, incorre no crime de identidade falsa.
2018, área judiciária. Analista. Carlos conduzia seu veículo automotor de maneira tranquila, quando foi parado em uma operação que verificava a condução de veículo automotor em via pública sob a influência de álcool. Apesar de estar totalmente consciente de seus atos, Carlos havia ingerido 7 latas de cerveja, razão pela qual temia que o teste do bafômetro identificasse percentual acima do permitido em lei. De acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, Carlos não é obrigado a realizar o exame? Não é. Que exige comportamento positivo? Não pode, não é obrigado. Respeitando-se a regra de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si? Está correto. Diferentemente do que ocorreria se fosse necessária apenas cooperação passiva? Está correto isso aqui, ó. Isso aqui está correto. É aquele exemplo, ó, cooperação passiva, comportamento positivo, sempre a questão vai trabalhar com isso. É obrigado a realizar o exame? Falso, porque não é obrigado. Não é obrigado a realizar o exame, correto, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si, seja através de cooperação ativa, seja com cooperação passiva. Está errado. Cooperação passiva é obrigado. Por exemplo, comparecer para ser reconhecido, objeto de reconhecimento de pessoas. Sim, tem que comparecer. É obrigado a realizar o exame? Não é. Falso. É obrigado a realizar o exame? Falso. Está aqui. 2018, escrivão. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio da inexigibilidade da autoincriminação? Correto. Por quê? Nós vimos que o princípio implícito da nemo tenetur sede tegere decorre da regra constitucional expressa do direito ao silêncio. Aí outras alternativas, verdade real, disponibilidade, oralidade, cooperação processual, nenhuma delas nem por perto permite inferir algo que vai consubstanciar o direito ao silêncio. Juiz substituto 2015. Não se trata de garantia processual expressa na CF. A galera quer saber se tem algo aqui que não é expresso. Aquelas questõezinhas, né? Por isso que você tem que dar uma olhada sempre lá nos mapas mentais para lembrar o que é expresso, explícito, implícito. Então vamos lá. Liberdade provisória? Vimos que é uma garantia o que? Expressa. Quando estudamos regras constitucionais aplicadas ao processo penal. Liberdade provisória. Ninguém ficará preso se é possível o quê? A liberdade provisória. A identificação do responsável pelo interrogatório policial também está lá no artigo 5º, regra condicional aplicável ao processo penal. Publicidade restrita também tem previsão, artigo 93, 9. A regra é publicidade, porém, pode haver o quê? Restrição dessa publicidade. Publicidade restrita em caso que a intimidade esteja em risco. O cumprimento da pena estabelecimento distinto em razão da natureza também, regra constitucional aplicada ao processo penal. Duplo grau de jurisdição? Não está expresso, ele quer o expresso. Isso aqui é implícito, vimos nessa aula. Por quê? Decorre da estrutura do judiciário em diversas instâncias, está na Constituição, própria Organização Judiciária, com exceção do recurso especial e recurso extraordinário, porque são recursos raros. O recurso especial e recurso extraordinário não visa garantir o duplo grau de jurisdição, por quê? Porque são recursos raros, tanto que não é possível revolver os fatos. Então não visa garantir o duplo grau de jurisdição se não pode trabalhar em cima dos fatos discutidos na primeira instância. O recurso extraordinário é um recurso que tem em vista o quê? A garantia das normas constitucionais. O STF ele tem o dever o quê? De guarda da Constituição. E o recurso especial é com relação às leis federais, às leis em geral. Tem mais a ver com o Estado, com algo geral, do que individual a pessoa, no sentido de lhe garantir um efetivo duplo grau de jurisdição, inclusive revisando a matéria fática, o que só é possível em segunda instância, não com os recursos raros. Então aqui é implícito. Implícito. Isso aqui não é expresso. Defensor 2014. Do duplo grau de jurisdição expressamente previsto na CF, assegura a todos os acusados a revisão da sentença condenatória. Não está expressamente previsto, então isso aqui é falso. 2014. Juiz. Em matéria processual, duplo grau de jurisdição. Não é previsto expressamente pela Convenção Americana de Direitos Humanos, mas é pela CF. Aqui é o contrário. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela prevê, mas na Constituição não. A Convenção Americana ela é uma norma de caráter que é supralegal, conforme decidido pelo STF, a supralegalidade. Então, quando pergunta se está expresso na Constituição, não pode considerar a previsão da Convenção como norma constitucional, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos não foi aprovada como emenda constitucional, na forma do parágrafo 3º do artigo 5º. Se fosse aprovada em 2 turnos, por 3 quintos em cada casa, seria considerada uma emenda constitucional. Aí sim, teria status constitucional. Mas, por ser de direitos humanos, o STF entende que é supralegal, o que não é suficiente para dizer que está previsto expressamente na CF. Entendeu? Então está expresso lá na Convenção, mas não na CF. Então aqui é falso. Não é previsto expressamente pela CF, mas é pela Convenção? Sim, aqui é verdade. Não é previsto expressamente nem pela CF nem pela Convenção. Falso.
É direito fundamental previsto na CF expressamente, quanto pela Convenção? Falso. É a garantia fundamental prevista expressamente na CF, quanto pela? Falso. Então é isso, pessoal. Primeira parte da aula de princípios implícitos. Vamos para a segunda aula e terminamos. Então, são 2 aulas de princípios implícitos. Um abraço, até a próxima.